Estreia de Stroll no GT3 tem estrolada, Adrian Newey discordando do Lawrence Stroll, Oscar Piastri sobre Ferrari e Mark Webber e também Mick Schumacher na Indy, tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando camisetas que nem essa aqui que eu tenho de todas as equipes e pilotos na Paddock BR, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis e capacetes, cockpits e volantes que nem esse aqui na Evo Design, cupom Ressaca para vocês. Entrem em contato com os nossos parceiros, vocês não vão se arrepender. Vídeo tradicional de notícias para vocês nesta segunda-feira, estamos aí iniciando a semana, começando com Mick Schumacher na Indy. Você fala, Matheus, mas por que raios nós vamos falar do Mick Schumacher e ele está lá na Indy? Bom, primeiro que de vez em quando a gente traz uma coisa ou outra das outras categorias, segundo que o Mick Schumacher, querendo ou não, é um nome que chama um pouquinho de atenção, principalmente ali na imprensa alemã, e como ele foi para os Estados Unidos, existe sim uma expectativa ali de ver qual o nível do Mick Schumacher, que na Fórmula 1 eu falava para vocês, né, há algum tempo, eu não achava que ele era esse piloto todo, tinha ali um potencial legal, mas não achava que era esse piloto todo. Ele fez uma base interessante e não via motivo para ele continuar na Fórmula 1, por mais que ele tenha uma fanbase muito forte, né? O Mick Schumacher é um piloto em que os fãs ficam bem em cima ali, falando, não, tem que botar o Schumacher e tudo mais. Pois bem, o início dele na Indy está sendo um pouquinho, vamos dizer, de altos e baixos. Enquanto existe uma análise, eu vou deixar sempre a fonte na descrição para vocês, existe uma análise do ritmo de corrida dele, uma análise de como ele tem andado no geral, ele tem lampejos de voltas rápidas, de boas voltas, mas no geral ele fica muito para trás. É claro que existem circunstâncias que acabam atrapalhando o Mick Schumacher, como por exemplo, acidentes, paradas ruins, que aí já não é culpa do piloto, estratégia que acaba não funcionando. Você tem sempre essas coisas que todos os pilotos estão ali passíveis de acabar tendo como algo negativo na corrida. Só que o Mick Schumacher realmente não está nada impressionante lá na Indy. O início dele é um início de lampejos, mas de uma consistência um pouco mais lenta. Ele está entre os últimos em termos de qualidade do seu pace, do seu ritmo. Mas, por outro lado, é visto ali na Indy como um piloto de grande potencial. Ele pode vir a se tornar um dos principais pilotos. Então é um início, vamos dizer assim, ele é um novato que está aprendendo, está pegando o caminho das pedras, está entendendo como funciona, então é natural que ele esteja mais para trás. A expectativa é que ele vá mais para frente com o tempo. Nós já tivemos aí na Indy, temos ainda ex-F1, que a gente consegue fazer um comparativo ou outro para ver o nível, e eu diria que eu esperava mais do Mick Schumacher, tá? Eu esperava um pouquinho mais. Eu confesso que não sei se o carro dele é grande coisa, mas eu esperava um pouquinho mais do Mick Schumacher nesse início. Se você levar em consideração Grosjean, até mesmo Marcus Ericsson, enfim, pilotos que não são geniais, longe disso. Você espera que o Mick Schumacher tenha mais performance. E ele não está entregando, o que vai reforçando para mim que ele não é piloto nível Fórmula 1. Pode ser um bom piloto para outras categorias, mas Fórmula 1 ele não é um bom piloto. Mas eu quero saber a sua opinião, que está acompanhando lá. E é claro, seria bom ver ele ali andando na frente, ganhando e tudo mais. Vamos esperar para ver se vai acontecer ou não. Voltando para a Fórmula 1, nós temos um Oscar Piastri com duas notícias interessantes. A primeira é sobre Mark Webber, o seu agente, que parece que foi um pouquinho afastado. O Piastri explicou essa reestruturação, reduzindo o papel presencial ali do Mark Webber, principalmente nos finais de semana, mas mantendo sim um envolvimento geral na carreira dele. Essa mudança está refletindo essa experiência crescente, então ele vai, vamos dizer assim, soltando a mão do Mark Webber e começando a andar sozinho. Ele se sente mais confiante para tomar decisões independentes e no apoio técnico está o Pedro Matos assumindo esse papel. Então é uma evolução natural dessa relação que foi iniciada em 2019 e não tem nenhum incidente, não tem nenhuma treta, ao contrário do que foi sendo dito, por exemplo, ano passado, que a McLaren estava ajudando o Lando Norris e aí o Mark Webber ia brigar lá na McLaren e tudo mais, ia querer tirar o Oscar Piastri. O Piastri disse que não é nada disso, que é só uma questão de que ele está começando a andar sozinho mesmo, ele está crescendo e está começando a tirar a rodinha da bicicleta. É mais ou menos isso. A gente espera que seja só isso mesmo, que não tenha tido nenhuma treta. O Mark Webber ainda continua sendo o representante do Oscar Piastri e é o grande responsável por ter botado o Piastri na McLaren e não na Alpine, né? Então foi uma ótima jogada para a carreira do Piastri. Convenhamos, muito melhor você estar na McLaren hoje do que na Alpine. Então foi uma jogada realmente muito visionária do Mark Webber num momento em que a McLaren ainda era uma equipe que andava mais atrás.
Só que aí nós temos um Piastri falando também sobre performance, sobre o motor Mercedes, etc. Ele diz o seguinte, que está confiante na superioridade do motor Mercedes, destacando o histórico de domínio da Mercedes ali desde 2014, quando entrou a era híbrida, e ainda brincou que a Ferrari provavelmente vai cometer erros no desenvolvimento e a McLaren vai acabar se beneficiando do motor Mercedes, apesar de ainda ter sim um outro problema. Essa brincadeira do Piastri, ela na verdade tem aquele fundinho de ironia, né? Aquele fundinho de cutucada. Por quê? Porque isso tem sido constante na Ferrari nos últimos 18, 17, 16 anos. Erros no desenvolvimento que comprometem a temporada dos vermelhos. Então quando ele fala, a gente tem o melhor motor e meio que só depende da gente, e exclui a Ferrari da equação, falando eles vão errar, ele está fazendo uma brincadeira, mas ele também está atestando uma realidade da Fórmula 1 dos últimos anos. A Ferrari tende a não ter um desenvolvimento tão forte quanto dos seus rivais. E ela fica batendo cabeça durante um tempo na temporada. É claro que a gente espera que em 2026 a Ferrari consiga se aproximar da Mercedes e gerar uma briga mais franca ali nas corridas, o que seria muito legal. Mas essa observação do Piastri não pode passar batido. Talvez essa seja a visão até mesmo do paddock, porque os caras não são burros, eles sabem identificar padrões. São vários regulamentos diferentes, vários chefes de equipes diferentes, vários chefes de departamento diferentes e os mesmos problemas na Ferrari. Então, não dá pra dizer que é aleatório. Indo para um cenário um pouquinho mais caótico da Fórmula 1, a Aston Martin está vivendo um conflito interno. Além dos problemas com o motor Honda, parece que o Lawrence Stroll quer abandonar a temporada 26 e focar em 27, o que já é um atestado de fracasso na temporada, né? A gente sabe que a expectativa era muito grande em relação a esse projeto Aston Martin Honda logo de cara. Só que o Adrian Newey e a Honda estão indo contra o chefão. Parece, de acordo, né, com a matéria que você confere na descrição, que eles não querem abandonar 2026 e querem usar 2026 sim para superar os problemas, para aprender, para melhorar essa plataforma, para então 27 chegar muito mais fortes. E eu acho que faz até sentido, porque uma coisa é você abandonar um regulamento que está dominado, e aí você já deixa tudo para o ano seguinte, como por exemplo 24 para 25. Outra coisa é você fazer isso num regulamento em que você ainda nem entendeu quais são os seus problemas. Como é que você vai abandonar o atual se você nem entendeu quais são os problemas? Senão você corre o risco de cometer o mesmo erro lá na frente. Não faz sentido o que o Lawrence Stroll está falando. Eu acho que Honda e Aston Martin têm que usar 2026 como uma grande pré-temporada. É mais ou menos isso. É desenvolvimento, é compreender problema, é desenvolver, é melhorar, é corrigir, e aí 2027 chegar muito mais forte, até porque a Honda, pelo visto, vai ter o ADO a seu favor no nível mais alto, né? Enquanto as outras devem receber um token, a Honda deve receber 2 tokens para poder melhorar o seu motor. Vamos ver se vai ser isso mesmo, mas a Aston Martin num clima muito legal, né? Deve ser bem legal trabalhar na Aston Martin nesse período. Por último, mas não menos importante, nós tivemos a super estreia Lawrence Stroll, do Lance Stroll, no GT3, lá no GT World Challenge, só que é o seguinte, não foi a estreia dos sonhos. Enquanto todo mundo fica, o Verstappen e tudo mais, o Verstappen que não estava correndo nessa prova, mas estava lá de chefe de equipe, o Stroll não seguiu a cartilha e acabou tendo um desempenho muito fraco. Por mais que ele tenha feito também ali algumas voltas rápidas, o Stroll tomou mais de 1 minuto de punições numa corrida de 6 horas, devido a cortes de pista e também por não respeitar bandeiras azuis. Só que mesmo assim, no final da corrida, o Stroll tava felizão, dando sorriso pra tudo quanto é lado, você vê que o cara tá se divertindo muito mais do que na Fórmula 1. Aí você fala, bom, então o Stroll fez as estroladas dele na corrida, né? Pois bem, por incrível que pareça, ele foi o mais de boa do trio que estava naquela Aston Martin, porque os outros dois conseguiram somar mais quase 7 minutos de punições, e você tem, por exemplo, essa batida que deve estar passando aí na sua tela, que foi o Roberto Merhi, que bateu e o pessoal tava atribuindo ao Stroll, mas não foi o Stroll que estava, não era o Stroll no carro naquele momento. Então o Stroll não fez a estreia dos sonhos, o companheiro de equipe deles, né, a outra Aston Martin venceu a prova, enquanto eles chegaram ali, acho que na última posição, até porque tomou 8 minutos de punição no total, é meio difícil você não ficar em último. Mas é isso então, a gente tem que ver se o Stroll vai voltar mais animado para a Fórmula 1 depois dessa experiência e se ele vai querer correr em outras oportunidades. Ele já tinha corrido em outra categoria anteriormente, então não é novidade para ele, mas no GT3 ali no World Challenge foi novidade para o Lance Stroll. Me fala aí se você assistiu a corrida, o que você achou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Amorim Global com Green Card, os vistos que você precisar, investimentos internacionais, tudo lá, entra pelo link na descrição, e Instant Gaming com jogos e gift cards, vários jogos e gift cards em promoção. Um grande abraço, valeu e falou!